Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Felipe, sou analista de investimentos e especialista em timing de mercado. Vamos conversar hoje sobre o gráfico Renko. Além de falar sobre o gráfico Renko, vou explicar para vocês como que, a partir do conhecimento dele, é possível antecipar o seu posicionamento utilizando as ferramentas FPLM. Então, essa live aqui é a live tão desejada sobre contagem de Renko. Então, vamos lá. É para vocês saírem daqui dominando a usabilidade do Renko e também dominando a usabilidade dele com as ferramentas da FPLM. Hoje eu vou comparar ele com o próprio FPLM e na aula que vem vamos falar sobre utilização dele com o VX, beleza? Passem para mim se está tudo certo, se áudio está ok, imagem está ok. Vou colocar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Essa aula aqui, ela está dividida em duas partes. Primeiro, eu vou fazer um nivelamento com vocês sobre o que é o gráfico Renko. E a segunda parte, aí sim a gente vai utilizar ele com o FPLM ao mesmo tempo. Então, são dois assuntos complementares dentro dessa mesma aula, combinado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O gráfico Renko. Então, existiu ali a Dojima, oh meu Deus, vamos começar aqui no trava-língua, ó. Dojima Rice Exchange. Você manda um japonês com inglês ao mesmo tempo aqui, bagunça o professor, né? Que foi conhecida como o primeiro mercado de futuros criado ali em 1697 em Osaka, no Japão. Provavelmente foi o berço do gráfico Renko, que teve sua origem no século XVIII, entre 1701 e 1800. O gráfico Renko foi amplamente utilizado na análise técnica de arroz futuro. Então, por isso aqui o Rice Exchange misturado com Dojima. Pega, né? Ó, já vou avisar, hein? Já vou avisar. Com certeza, aprender Renko é mais fácil do que mandar esse trava-língua ao vivaço aqui numa live. E também é mais fácil do que falar isso aqui para a esposa de vocês depois que você terminar essa live. Com certeza você vai conseguir ensinar Renko com muito mais facilidade. Vamos lá, galera. Conceitos básicos do gráfico Renko. Por que que ele é importante? Primeiro, ele utiliza blocos, ou seja, tijolinhos. O Renko vem da tradução ali de tijolos, para representar o movimento de preço. O mais importante dele é que ele ignora o tempo. Então, ele é um gráfico atemporal. Ele foca exclusivamente na volatilidade de preço. Cada bloco de Renko representa uma movimentação de preço predeterminada. Isso eu vou representar para vocês no slide, vai ficar bem fácil de entender essa parte aqui. Os novos blocos são adicionados apenas quando o preço se move além de um limite específico, realçando a clareza da tendência. Tudo isso para ficar bem tranquilo de visualizar também com os exemplos. Então, vamos lá. Formação dos blocos. Cada bloco no gráfico Renko é do mesmo tamanho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É a principal característica. Olha só. Cada bloco no gráfico Renko é do mesmo tamanho.
e representa uma mudança de preço específica. Os blocos se alinham apenas na diagonal, refletindo uma mudança de preço ou para cima ou para baixo. Então, pode ser que alguém pense assim, ah, Felipe, mas o gráfico P, eu já ouvi algum professor de fluxo falar sobre o gráfico P. Ele também não é atemporal? Sim. No entanto, o gráfico P ele fica de lado também. Ele tem 3 direções, para cima, para baixo e de lado. O gráfico Renko não. Ou ele está subindo ou ele está caindo, que é o que mais importa para nós, que estamos buscando ali a direção do mercado. Ou você ganha se ele está subindo, ou você ganha se ele está caindo. Então, você precisa ter a direção. O gráfico Renko vai mostrar para a gente essa direção. Vamos lá. Vamos entender a diferença do gráfico temporal pro Renko. No gráfico temporal, né, no candle clássico, normalmente um candle positivo é demonstrado pela cor verdinha. Candles positivos podem ser demonstrados por verde ou por branco. É o clássico, tá? Coisas positivas, vocês vão ver verde ou branco. Como que eu sei no gráfico temporal se isso aqui foi um candle positivo ou negativo? Tudo depende da abertura e do fechamento. Então, como é que funciona? Tem ali a máxima, tem aqui a mínima, existe o corpo dele, então máxima e mínima estão ali com umas velinhas, e o corpinho dele, que é onde fecha essa parte maiorzinha, é a abertura. E a parte do corpinho de cima é o fechamento nessa situação. Como a abertura está embaixo e o fechamento está em cima, é ali um candle positivo. Se fosse invertido, se ele tivesse aberto aqui e fechado aqui, aí seria um candle negativo. Então, esse aqui é o candle clássico, que pode ser que muitas pessoas já conheçam, porque é o mais difundido. Agora, a gente está falando bastante do Renko com vocês pelas vantagens que ele nos traz, que eu listei ali anteriormente. Só que você não pode comparar um com o outro, assim, ó. Ele está atrelado à variável de onde abriu, onde fechou e onde atingiu, e dentro de um período de tempo. O Renko, ele está fora, ele está desatrelado ao tempo. Ele é um gráfico atemporal. Então, o que ele faz? Imagina que a gente divide aqui esse gráfico temporal em bloquinhos. Então, peguei um exemplo aqui do dólar, que esse gráfico temporal está aqui, ó, no 5,10 e foi até o 5,20. O que a gente vai fazer? Esse pedaço aqui, dentro de 15 minutos que ele trabalhou, vindo do 5,10 para o 5,20, andou quanto? Andou 10 pontos, porque estamos no 5,10, foi até o 5,20. Andou 10 pontos. Então, imagina o seguinte, ó. Vamos colocar dentro de uma escala aqui, ó. Imagina que aqui, então, é o 5 e 11. Aqui, ó, na próxima linha é o 5 e 12. Na próxima linha aqui, ó, é o 5 e 13. Até aqui, ó, 5 e 19, 5 e 20. Então, ele andou do 5 e 10 ao 5 e 20. Ele andou 10 pontos. O que eu quero fazer? Eu quero dividir esse gráfico temporal para ver aqui ele se mexendo, como que ele se mexeu dentro desse período de 15 minutos.
Então, nesse caso, eu estou usando aqui, por exemplo, um gráfico de 3R, que aí eu digitei o Renko. Quando eu tenho um gráfico de 3R, ele vai me dar ali, ó, o número que eu digitei, que é o 3, menos 1. Então, 3 menos 1, eu vou chegar num número, que no caso é 2. Se eu fizer esse 2 vezes a oscilação mínima do ativo, então, por exemplo, o dólar, ele anda de meio em meio. Então, peguei o 2 e fiz vezes a oscilação mínima do ativo, que anda sempre de meio em meio ponto. Então, é como se fosse ali o 50 centavos, só que tirando ali várias casas decimais, porque a gente está dentro do mercado futuro, então ele anda de meio em meio. Então, é como se aqui dentro, ó, ele tivesse uma oscilaçãozinha mínima aqui, ó, na metade. Só que eu não quero ver ele de meio em meio. Eu quero ver ele andando de um em um ponto. Eu vou ver ele andando de um em um ponto, por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, 3R. E se eu fizer o 3R, 3 menos 1, vai dar 2, vezes esse meio, eu vou ver esse gráfico andando de um em um ponto. Então, como é que eu vou ver ele andando? É assim, ó. Olha só. Essa seria a direção, e ele vai ter bloquinhos ali dentro dessa oscilação pré-determinada. Ó, ele sempre vai ter o tamanho igualzinho que eu determinei. Então, ele está andando de um em um ponto. Quando nós fazemos um trade, quando nós escolhemos um preço, nós queremos que ele vá de uma distância X até uma distância Y. A gente quer que ele vá de um lugar a outro. Então, isso aqui é um jeito de eu medir distâncias. Eu estou dividindo o mercado em pequenas fatias, porque eu quero ir de um lugar a outro. E esse aqui é um jeito da gente ver a trajetória que o Renko fez aqui dentro. Então, o que acontece? Dentro desses 15 minutos aqui, ó, é um gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, a gente só tem informação que abriu aqui, fechou aqui, essa foi a máxima, essa foi a mínima. Mas como que foi a trajetória do preço lá dentro? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Como é que foi a trajetória do preço lá dentro? Porque nós ganhamos com trajetória de preço, comprando num lugar, saindo em outro. Então, você tem aqui que foi a máxima no 5,20, a mínima no 5,10, mas tá, primeiro ele desceu, para depois ele subir, para depois ele descer de novo. Ó, a abertura foi aqui, só que depois ele voltou nessa base da abertura. Ele subiu bastante. Enquanto esse candle estava formando, ele desceu até metade dele. Essa metade você não viu. Só vai descobrir isso quando ele fecha. Então, dentro do Renko, a gente consegue ver o deslocamento, a trajetória completa. Se você olhar um para o outro, não tem nada a ver. Não compara. Não tem a ver com, aqui é o fechamento, ali é a abertura, aqui foi a máxima. São coisas diferentes. Esse aqui está mexendo, está mensurando o seguinte: quanto que se mexeu, onde que abriu, onde fechou dentro de um prazo. Aqui a gente está vendo a trajetória do preço dentro de uma fatia que a gente colocou. E para definir essa fatia, eu coloquei aqui, por exemplo, um caso do dólar, mas ó, faz de conta que a gente vai pegar um índice. Então, o índice no 21R. Então, 21R menos 1, 20. Esse 20 é o quê? A oscilação que ele tem dentro dessa fatia de Renko.
Só que eu quero ver, por exemplo, isso em pontos. Eu quero ver quantos pontos eu vou ganhar para fazer ali meu financeiro. Então, você vai pegar esse 21R menos 1, que dá 20, e multiplicar pela oscilação mínima do índice. O índice ele anda de meio em meio ponto? Não. O índice ele anda de 5 em 5 pontos. Então, esse valor de 20 você vai fazer vezes 5, que é a oscilação mínima do índice. Significa que isso aqui poderia ser um gráfico do índice, no qual a escala dele está em 100 pontinhos por bloquinho formado. Aqui está em 1 pontinho por bloquinho formado. No caso, se a gente fizesse isso aqui para o índice, seria 100 pontos por bloquinho formado. É isso que ele está fazendo. Ele está dividindo o mercado para a gente em pequenas distâncias para a gente tomar decisões de preço em pequenos deslocamentos. É isso que está acontecendo, tá? Vamos lá. Por que que isso acaba sendo uma vantagem? Então, faz de conta que você não tem mais ferramenta nenhuma. Aí pode ser, faz de conta que não é nem ferramenta da FPLM, faz de conta que você está sem ferramenta clássica de nada, nada. Você não tem nada. Você só tem Renko e nada mais. Ainda assim, se você só tivesse ele, você conseguiria, por exemplo, criar algum gerenciamento de risco baseado no deslocamento dele. Quer ver? Vou mostrar isso para vocês e pegar até um caso conhecido. Então, com ele, só de ter ele, você já conseguiria definir algum alvo padronizado e você já conseguiria definir algum stop padronizado. Então, vamos lá. Para o bloquinho formar, como que ele funciona? Ele é assim, ó. Repara que eu não estou colocando a sombrinha dele. O Renko, ele faz uma sombrinha, mas para a gente não importa a sombrinha dele. O que importa é o corpinho dele. Vocês já vão entender o que é a sombrinha daqui a pouco. Para ele andar e deslocar, ele precisa andar esse tamanho que ele está andando aqui. No caso, ainda no exemplo do dólar, andando de 1 em 1 ponto, ele precisa andar esse tanto aqui e mais um pouquinho. Então, como assim, Felipe? Repara uma coisa. Esse box que eu criei aqui, ó, ele está levemente maior do que o anterior. Então, o preço está subindo, ó. Subindo, subindo, subindo. Para ele realmente formar o próximo box, vamos imaginar isso acontecendo. Para ele formar o próximo box, o que precisaria fazer? Não basta ele andar essa distância estipulada. Então, a gente colocou um ponto aqui. Se ele estiver formando e andar só meio ponto, ele ainda não consegue ir para o próximo. Ele só vai criar o novo, ó, ele vai criar o novo se ele andar essa distância determinada que nós vimos aqui, que é um ponto, mais a oscilação mínima dele. Então, lembra que eu falei que no dólar a oscilação mínima do ativo é de meio em meio ponto? Então, para ele realmente formar o próximo box, ele tem que andar esse um pontinho, mais um pouquinho além do corpinho dele. Esse pouquinho é a oscilação mínima. No índice, por exemplo, precisaria andar os 20 ticks ali que a gente viu, que seria os 100 pontos, mais 5 pontinhos. No dólar, um ponto dele mais meio pontinho. Então, ele tem que andar essa distância que a gente já viu, que é de um ponto, e mais um pouquinho. Quando ele rela naquele pouquinho superior, aí ele faz o quê? Realmente fecha positivo e fixa assim. Agora, realmente, ele fechou positivo e começa um próximo. Esse próximo, ele aconteceu a mesma coisa. Na hora da formação dele, ele fez isso aqui, ó. Ele foi um pouquinho mais para frente, ó. Pronto.
realmente consolidou que ele andou esse tanto. Senão ele vai ficar só dentro de uma oscilaçãozinha ali. Vamos ver isso com o stop, que vai ficar mais claro ainda. Vamos lá. Se a gente consegue entender onde ele vai fechar para o próximo box, a gente consegue entender também como que é o comportamento dele para ir contrário à posição que nós estamos. Então, vamos lá. Enquanto o Renquinho está andando a favor, lembra que no slide lá eu mostrei que estava subindo, só dele continuar naquela direção e andar mais um pouquinho, ele já abre um novo. Agora, vamos imaginar a reversão. Como que funciona a reversão no gráfico Renko? É assim, ó. Faz de conta que abriu um box e ele está aqui, ó, oscilando, ó. Ele fica assim, ó, oscilando. Para esse box fechar negativo, o que ele tem que fazer? Ele tem que andar a distância que nós determinamos, que é de um ponto, mais um pouquinho. Se ele andar aquele mais um pouquinho, ele fecha um negativo. Então, ele está aqui, ó. Se ele andar um ponto mais um pouquinho, ele fecha negativo. Se fosse no índice, os 100 pontos mais aquele pouquinho que é os 5 pontinhos de um tick, ele fecharia negativo. Mas, ó, ele não fechou para baixo. Ele voltou para o nível superior. Porém, só dele fazer isso aqui, ó, ainda não vai plotar para você positivo no gráfico. Ele só vai confirmar que é um box positivo mais para cima. Por quê? Como a direção predominante era para baixo, para confirmar que realmente agora é para cima, não basta subir uma distância. Ele tem que subir duas distâncias. Duas distâncias e um pouquinho. Então, ele poderia simplesmente ainda ficar oscilando aqui, ó, que ainda não está positivo. Agora, se ele subir essas duas distâncias e pegar esse pouquinho a mais, ó, pronto. Ele transforma em positivo e vira um box de reversão. É assim que o box da reversão se cria. Então, o ativo estava vindo para um lado, ó. Aí ele volta a subir, ainda pega esse pouquinho. Repara que teve uma sombrinha aqui embaixo. Pegou essa parte aqui de cima, então andou 2 contra mais aquele pouquinho de oscilação mínima, para realmente confirmar que passou da distância predeterminada, ele positiva. E aí é que ele fica positivo com a sombrinha de todo o trajeto que ele fez anteriormente. Dito isso, a gente começa a entender onde que ele precisa estar para fechar contra a nossa posição. Quer ver? Vamos seguindo aqui, ó. Faz de conta que fechou esse box positivo e por algum motivo você comprou aqui, ó, nessa parte aqui. Se você comprou aqui, como que vai funcionar? O preço ele está subindo. Então, o preço ele está subindo, ó, subindo. Essa é a direção principal dele nesse momento. Se eu fizer uma compra aqui, ele vai precisar fazer isso aqui, ó. Uma distânciazinha daqui até aqui. Então, vamos pintar um quadradinho aqui, ó, para positivar. Ou ele pegaria 2 corpinhos aqui, ó. 2 corpinhos a partir desse nível aqui para descer aqui, ó, e negativar, que foi o que aconteceu aqui embaixo. Lembra? Ele estava numa direção, ó,
Ele estava nessa direção, trabalhando, pegou, ó, englobou um, englobou outro, pegou ali na oscilação mínima, positivou. Se eu entrar aqui, o que vai ter que acontecer para negativar? Ó, se ele fizer isso, ele negativa? Sim. Então, aqui é onde a gente fala que se você quiser usar o Renko só como uma ferramenta de gerenciamento de risco, já daria. Porque você já tem pré-determinado o que tem que acontecer para essa direção começar a mudar. Então, se você quiser deixar um stop assim, ó, vou definir um stop. Só saio desse trade se o box negativar. Onde é seu stop? Onde é o seu stop? Aqui, ó. Se o motivo da sua saída for só saio desse trade se ele negativar, você pode deixar ele predeterminado aqui. Agora, Felipe, eu quero tentar deixar um stop um pouco maior. Tudo bem, a gente recomenda um stop técnico, que seria um stop assim, máximo. Seria ele negativar e ainda fechar mais um contra. Se ele negativar e ainda fechar mais um contra, aí chega. Aí você está errado. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui foi o nível que eu coloquei de entrada. Lembrando que esses pontilhadinhos são os tiques, aquilo que eu falei no comecinho da aula. É aquela oscilação mínima. Você tem o tamanho dele mais a oscilação mínima do ativo. A oscilação mínima do dólar, por exemplo, é de meio ponto. Do índice é de 5 em 5 pontos. Algumas ações vai de 0,1 em 0,1. Cada ativo tem sua oscilação mínima. Então, faz de conta, entrei aqui. Meu stop é, nesse caso, eu stopo se fechar um box negativo. Onde fica posicionado? Nessa linha aqui. Então, se ele fizer isso, pegou seu stop. Quando ele pegar seu stop, você não precisa nem pensar. Ele vai pegar seu stop e já vai tirar do trade. Você não vai ficar querendo pensar depois que o preço cair. Você já deixa ele definido. Faz de conta que você quer deixar um stop agora maior, um stop mais técnico, que seria englobar esses dois e ainda andar mais um. Então, vai lá, ó. Ele veio até aqui, mas ainda não deu aquela passadinha aqui, ó. Veio só até o tamanho do renco mesmo. Se você deixou seu stop aqui, por exemplo, ele não te tirou ainda. O que pode acontecer? Ele fica assim, ó. Trabalhando. Se ele passar esse tanto mais a oscilação mínima dele, aí ele realmente ficaria negativo. Então, se você colocou um stopinho maior nessa situação, aqui está seu nível de stop. E aonde que seria a saída? Como ele está já na direção para baixo, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, andar um tanto, andar o outro tanto, que já está para baixo, englobar os dois positivos, porque aí ele está negativo, ele mudaria de direção, encostar ali, opa, positivou. Então, é aquele caso que ele vai, quase pega seu stop e positivo. Então, se você só tiver largado no meio do mato, com o gráfico Renko, você já consegue criar algum tipo de gerenciamento de risco. Vou dar um exemplo, igual eu falei, um caso prático. Eu tinha um colega que ele, quando eu comecei, ele já usava Renko muito bem. E olha as ideias dele.
não tinha muita leitura, tal, a gente não tinha as ferramentas FPLM e tudo mais, ele só utilizava o gráfico Renko e fez um gerenciamento de risco assim, ó. Se ele chegar, por exemplo, em 2 box negativo aqui, e negativa mesmo, ele aceitava o stop. Então, ele colocava um stop bem pertinho aqui, de uma oscilação mínima, de meio pontinho. Que ele falava assim, ó, se o box negativar, eu saio. Então, ele já sabia que ele ia negativar aqui, ó. Então, ele vinha e comprava aqui assim, ó. E sabia que o stop dele estava aqui embaixo. Se negativar, eu saio. Só que ele sempre esperava o preço chegar lá embaixo, no limite. Comprava. Se ficasse para frente, ele pegava a oscilação. Se não, não. Então, por exemplo, ele poderia colocar um stop da oscilação mínima, que seria 5 pontos no índice ou meio ponto no dólar, e buscava, por exemplo, um box para frente ou 2 boxes para frente. Só dele fazer isso, eu lembro que na época a gente não tinha leitura boa e tudo mais, mas só pelo fato dele fazer isso, eu lembro que ele era o único ali dos que estavam aprendendo que não saía negativo. Ele não ganhava muito, mas ele já não saía negativo. Porque se ele fizesse isso várias vezes, ele já estava num risco-retorno positivo. Põe um stop bem pequenininho, porque está definido. E ele deixava ali um alvo de um boxinho para frente, 2 para frente. Já estava num risco-retorno bem para frente, só de fazer isso. Então, só com o Renko, a gente já consegue pensar em cálculos para definição de stop. E se a gente fizer um risco-retorno de um tiquezinho para 2 desse positivo, daria para fazer algo como 5 para 1, por exemplo. Ele errava várias, só que quando ele acertava, ele ia apagando isso. Então, agora imagina fazer isso com as ferramentas FPLM. Aí você consegue exponencializar essas ideias, sabendo onde que o box vai fechar positivo ou negativo. Então, vamos revisar mais uma vez esse finalzinho. Ó, criou aqui, não chegou a pegar o nível que realmente mudaria, voltou, positivou, mas isso não positiva totalmente ele, subiu mais um pouco, positivou, agora no seu gráfico ele vai ficar positivo. E assim vai seguindo. Então faz de conta, por exemplo, faz de conta que você cismou de vender aqui, ó. Onde seria seu stop? Faz de conta que você quer um stop caso esse box positivo fique positivo. Onde seria seu stop? Só se for assim pela mudança da direção dele. Qual tracejado que a gente colocaria o stop? No tracejado verde, no tracejado vermelho, no tracejado azul? Qual deles? Se eu faço uma venda aqui e o motivo da minha saída é se positivar, eu saio. Isso aí, no azul. Chegou ali, ele vai positivar. Você tem que sair. Certo? Então, pegaram o jeitão. É isso mesmo. Agora, vamos para algumas conclusões e a gente vai para a segunda parte da aula. Seguinte, vantagens da gente trabalhar com o Renko, além daquilo que eu já falei no começo, mais algumas para masterizar. Ele segue o preço independentemente do tempo, tá? Então, cara, não importa o tempo, importa a oscilação, se ele está subindo ou caindo. Eu quero ir de uma distância a outra, e ali eu consigo medir as distâncias por pedacinhos. Quando nós estamos na frequência correta de mercado, nós eliminamos os ruídos. Então, a gente vai ter pouca lateralização e ver o ativo de forma mais
direcional, ou está caindo ou está subindo. Quando nós tiramos essa limitação de tempo da máquina e mostramos para a máquina toda a trajetória do preço, você está dando mais informação para a máquina. Então, dentro de 15 minutos fechado ou 5 minutos fechado, você só vai mostrar uma nova informação para a máquina depois que passar esse tempo. Só que enquanto está passando esse tempo, pode ser que já subiu, já caiu, já subiu, já caiu, e nessas negociações, pode ser que executou algum tipo de algoritmo institucional ali, pode ser que começou alguma implementação institucional ali, e a cada renco formado, a ferramenta capta essa nova informação. E a partir dessa nova informação, ela vai recalcular a rota e facilitar a leitura para você. Então, para cada preço negociado, existe um recálculo de rota. Ou continua na rota. Agora, se está acontecendo um tropé ali dentro de 15 minutos e o gráfico temporal está preso em 15 minutos, você deixou de dar informação para a máquina. Você só vai descobrir isso quando passar o tempo. Então, são mais dados para as ferramentas analisarem. Dessa forma, a volatilidade fica mais bem distribuída. Reparem que se você colocar num gráfico temporal, vai romper S4, vai romper I4 facilmente. Se você coloca num gráfico de renco, a S4, a I4 vai ficar bonitona, fazendo o que ela tem que fazer, que é cercar o preço. Os alvos e stops ficam mais bem definidos, porque você pode pré-determinar isso por distância, não necessariamente por financeiro. Ah, eu vou fazer R$1.000 por trade. Não, calma aí. Mas qual a distância de oscilação que você vai pegar? Isso é importante. O trader bom, ele sabe de um trajeto a outro. O trader bom, ele sabe pegar carona com o preço. Aí, dentro dessa trajetória que você vai fazer, quanto de financeiro você quer ganhar? Aí você vai fazer um gerenciamento de risco para a quantidade de contrato que dá o financeiro que você quer dentro dessa distância. Então, você consegue definir melhor alvos e stops, tendo, então, o fluxo contínuo, que é tudo de bom para quem quer operar. Desvantagens externas, né, do renco. Quando a pessoa vai começar a estudar renco, ela fala, tá, mas qual que eu vou usar? Então, essa seria, assim, a principal desvantagem ou dificuldade. Qual frequência certa eu vou usar? Qual o tamanho do renco eu vou usar? Isso seria um problema, mas para nós isso não é um problema. Por quê? Porque nós temos o Hertz. O Hertz fala para a gente qual renco que a gente tem que usar para ter a melhor divisão do mercado, de quanto em quanto o mercado está andando naquele dia. Qual a melhor forma de dividir a distância do mercado naquele dia? O Hertz vai passar para a gente. Beleza? Agora, vamos então ver isso aqui com o FPLM. Vou colocar aqui. Estão vendo o vídeo aí? Deixa eu só ver um negócio. Acho que eu não compartilhei o áudio. Tela inteira. Compartilhar tela inteira. Estão vendo, pessoal? É para você sair dessa aula aqui, amigão do renco. Você vai conseguir entender ele com muito mais facilidade depois desses conceitos que eu estou passando para vocês. Confirmem comigo, por gentileza, se vai sair o áudio do vídeo aí para vocês, ó. Fala, pessoal, vamos primeiro entender como é que funciona o comportamento do FPLM em reação ao preço.
Ah, e ver se também está com eco. Se tiver com eco, só deixa eu jogar para outro microfone aqui, peraí. Aqui não vai ficar com eco, provavelmente. Áudio, tá? Beleza, pessoal? Acho que assim, colocando o áudio pro meu fone, não vai dar eco para vocês. Sem som. Agora ficou sem som? Será que é porque eu mudei? Peraí. Será que é porque eu mudei o áudio aqui? Peraí, então. Já sei o que pode ser. Deixa eu tirar, compartilhar de tela inteira. Vamos testar novamente? Tudo certo agora? Vamos ver. Não está saindo som assim? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou narrando por cima do que eu estou desenhando ali. Tá? Vou até tirar o fone aqui para não me ouvir duas vezes. Porque a outra forma acho que pode dar eco, né? Tava dando eco? Deixa eu ver, peraí. Vou ver da outra forma que tava. Bom, pessoal, eu entender como funciona o comportamento do FPM em reação ao preço. Peraí. Eu acho que quando eu tirei e voltei, ficou sem compartilhar. Foi isso. Peraí. Quando eu mudei para fazer a configuração, eu não cliquei novamente em compartilhar o áudio do sistema. Eu acho que foi isso. Vamos tirar, voltar de novo. Ali, compartilhar. Aqui, agora vai. No entanto, o FPLM ele está apontando para baixo. Então, toda vez que criar um box novo, o FPLM ele já vai estar apontando para algum lado. Pronto, ou para baixo, ou ele estaria apontando para cima assim. Peraí. Tá? Então, toda vez nasceu um box novo, ele vai fazer isso aqui, ó. Foi? Beleza? Então, ó, deixei no máximo aqui o áudio. Fala, pessoal, vamos primeiro entender como é que funciona o comportamento do FPLM em reação ao preço. Então, vamos lá. Esse box aqui, ele acabou de formar. No entanto, o FPLM, ele está apontando para baixo. Então, toda vez que criar um box novo, o FPLM ele já vai estar apontando para algum lado. Ou para baixo, ou ele estaria apontando para cima assim. Tá? Então, toda vez nasceu um box novo, ele vai fazer isso aqui, ó, ou para um lado ou para o outro, certo? Então, primeiro, nós vamos sempre olhar como que esse box nasceu. Ele acabou de formar. Como que o FPLM está em posição? Ele está apontando para um lado ou para o outro? Então, primeiro de tudo, olhar para o FPLM, porque a gente quer
fazer a contagem dele. Então, primeiro, olha para o FPLM. De acordo com o fechamento do box, aí a gente vai ver como que o FPLM vai ficar desenhado para nós na sequência. Então, vamos lá, ó. Ele está apontando para baixo. Então, temos uma direção já determinada pelo próprio FPLM. Esse box começou, assim que ele inaugurou aqui, assim que ele surgiu, o FPLM apontou para baixo. Então, essa direção aqui já está determinada. Como vai fechar esse box aqui? Não sabemos. Então, uma interrogação, é uma dúvida aqui. Não sabemos como que vai fechar esse box. Porém, o FPLM já está apontando para essa direção. Se for uma direção igual a que ele está apontando, então ele concretiza a direção inicial. Então, assim, ó, se for igual, ele já está apontando para baixo. Se o box lá em cima for igual, for de direção igual, ou seja, fechar negativo, aí o FPLM anda de nível. Como assim anda de nível? Ele está aqui, ó, no 4. Se fechar negativo, ele vem do nível 4 para o 0. Então, vamos por aqui, ó, ele anda. Então, vamos por só ele anda a princípio. Aí, se isso não acontecer, se o lado do box for no sentido diferente, então o FPLM fica de lado. Ele não vai para lugar nenhum. Ele mantém o nível que ele estava. Então, fica de lado. Vamos compreender isso. Vamos ver alguns casos para a gente conseguir perceber isso acontecendo. Olhou direção, o que acontecer na sequência é o jeito que o FPLM vai estar. Então, só para exemplificar, do jeito que está aqui agora, ele está apontando para baixo. Se ele está apontando para baixo e esse box fechar negativo, ele faz isso aqui, ó. Vai na direção. Ele vem do 4 para o 0. Se esse box fechar positivo, ó, contrário à direção, ó. Então temos uma para um lado e o box fechando para outro. Aí o FPLM vai fazer assim, ó. Vai ficar andando de lado aqui, ó. Que é o que aconteceu aqui, por exemplo. Ó. Ou aqui em cima, ou aqui, ó. Ou aqui. É porque teve essa mudança de direção. Vamos ver acontecendo que vai ficar mais fácil. Deixa eu dar um play aqui. Fechou negativo. Então, ele estava apontando para o lado negativo e realmente fechou negativo. Então, ele veio da 4 para 0. Agora, olha só. Esse aqui, ele já está apontando para cima. Então, estou olhando só o FPLM, tá, pessoal? Esquece o Shark. Estou olhando só o FPLM. Para contagem de box, a gente faz contagem com o FPLM. Então, acabou de nascer esse box aqui. Inaugurou ele no mercado. Beleza. Ele está apontando para cima. Então, para ele realmente ficar positivo, para o FPLM fazer isso aqui, ó, vir da 0 para 4, esse box aqui tem que fechar positivo. Se ele fechar na direção contrária, então, ó, vamos fazer, a direção do FPLM já está apontando para cima. Se ele realmente fizer para cima, ótimo. Então, ele vai daqui para lá, para onde ele está apontando. Se a direção for contrária, o que vai acontecer? Aí, o FPLM que está apontando para cima vai ficar deitado. Ele vai fazer assim, ó. Vai deitar. Vamos ver acontecendo. Beleza. Ó,
agora ele veio do nível 0 para 4 e já está do nível 4 para o 8. Então, se ele fechar lá positivo, aí ele confirma essa direção que ele está fazendo. Ele já está apontando para cima. Se o box for positivo, ele confirma isso que ele está fazendo aqui. Aqui o FPLM ele sempre vai andar em 4 em 4. Então, menos 4, 0, dá 0 a 4, dá 4 a 8, e assim vai. Olha só, ele estava apontando para cima, só que ele fechou negativo. Então, se ele fechou negativo, ó, ele estava apontando aqui, ó, da 4 para 8. Mas ele fechou negativo. Então, ele não foi da 4 para 8. Então, o que ele fez? Deitou aqui, ó, tá? Ignora os post-its aqui, tá? Não precisa pensar nos post-its agora. Quero que vocês foquem só na linha do FPLM. Agora, esse nível aqui, ó, tá apontando da 4 para 0, que é esse box que acabou de inaugurar. Se ele fechar negativo, aí ele vem realmente da 4 para 0. E se ele fechar mais um positivo, o que vai acontecer? Ele vai continuar deitado aqui, ó. Ele vai continuar, vai voltar para cá, ó. Vamos ver acontecendo. Opa, legal. Então ele está indo na mesma direção. Ó, agora está da 0 para menos 4. Se fechar negativo, ele firma a menos 4 lá, ó. Beleza. Agora ele está na menos 4 apontando para menos 8. Se fechar mais um negativo, ele firma lá na menos 8. Firmou. Ó, agora... Espera aí que foi rápido. Eu não consigo voltar aqui no replay. Mas se vocês repararem, esse box aqui, ó, depois pausando a aula você vai conseguir voltar. Do jeito que esse box nasceu, o FPLM tinha feito isso aqui, ó. Ele tinha apontado para cima. Mas ele negativou. Ele fechou negativo. Então o que aconteceu? Ele fechou negativo e deitou aqui, ó. Por isso que ele ficou deitadinho aqui. Se ele tivesse nascido já apontando para baixo e não para cima, ele teria vindo direto da menos 8 para 12. Mas como ele estava apontando para cima, então primeiro ele ficou de lado, porque com esse negativo, aquilo que estava para cima foi na direção contrária e ficou de lado. E agora, com esse aqui, se fechar realmente negativo, aí ele acaba vindo para 12, para menos 12, aliás. Então, se ele fechar negativo, ele concretiza. Da menos 8 para menos 12. Agora ele está apontando já para cima. Então, se esse box fechar positivo, vai vir da menos 12 para menos 8. E agora, a partir desse ponto, dá para a gente fazer, por exemplo, a contagem de box para uma entrada de rompimento, partindo ali do timing de limite de etapa 2 ou defesa do nível 0 do FPLM. Então, se ele voltar positivo, então faz de conta que ele faz positivo aqui, ó. Positivou. E tudo que ele for voltando, ele voltar positivo, e o FPLM, a cada nível que ganhar, já ir apontando para o lado que eu quero, com esses 3 blocos aqui, a gente já vai estar no nível da defesa. Quer ver? Vamos desenhar junto aqui para vocês entenderem, ó. Vamos voltar no comecinho dessa aula. Para existir um box positivo, ele precisa andar 2 blocos
do sentido anterior. Então, ó, o preço ele está caindo. Para esse box aqui positivar, lembra, precisa pegar a distância daqui até aqui, ó, 2 box e ainda um pouquinho assim, um tique. Se esse box que está formando voltar até aqui em cima, ele vai virar uma sombra aqui na parte de baixo e vai ficar positivo. Ele vai ficar assim, ó. Vai virar isso aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? O FPLM já está apontando da menos 12 para 8. Então, se ele fizer um positivo, vai acontecer isso aqui no FPLM. O próximo nível, se ele já iniciar apontando para aquela direção, ele vai fazer mais um box. A cada box aqui é um nível no FPLM, se for na mesma direção. Então, o primeiro vem da menos 12 para 8, o próximo da menos 8 para menos 4, o próximo viria aqui, ó, da menos 4 para 0, e o próximo, vamos passar uma linha aqui, ó, o FPLM estaria apontando para o 4, e aí, se ele firmar o 4, aí a defesa da 0 já começou a ficar estranha. Então, vamos ver isso aqui acontecendo. Vamos imaginar daqui para cá formou um positivo, então é nesse nível. O próximo, um positivo a favor, basta andar um corpinho. Ops, aqui, um boxinho. Mais um a favor, mais um boxinho. Então, quando o FPLM chegar no 0, o gráfico vai estar assim. Vamos ver isso acontecendo? Ó, box em formação. Ó, então tudo aquilo virou sombra e o corpinho dele está na parte de cima. O FPLM veio da menos 12 para menos 8. Ele já está apontando da menos 8 para 4. Se fizer positivo, vai confirmar isso aqui. Beleza, um novo box. Agora ele já está apontando da menos 4 para 0. Se fizer mais um positivo, vai confirmar isso aqui. Vamos já colocar a linha aqui, ó, para ficar bem visual. Então, ele vai fechar positivo aqui, ó. Plim, pegou a entrada da defesa da 0. Aí, olha só. Quando a gente faz a defesa da 0 após o rompimento, então o preço ele anda bastante, entra lá em etapa 2, passa da menos 4, né, atinge o nível 8 e começa a voltar. Quando ele volta até o preço, é comum que o FPLM ainda esteja positivo. Então, como ele está subindo aqui, ó, ele chega normalmente no nosso preço com ele positivo. Mas como é uma defesa de ponta, a gente está duvidando que ele vai realmente vir da 0 para 4. Você está falando assim, ó, não, isso aqui não vai acontecer. Apesar de ele estar apontando, isso aqui não vai acontecer. Lembrando que você só vai conseguir fazer a defesa de ponto com a aula anterior de defesa de ponto, que precisa de map, precisa de DWAL, precisa do saldo no VX. Aqui eu estou colocando só o FPLM para facilitar a contagem e você entender como que a gente faz para antecipar esses níveis. Então, é isso que a gente está olhando. Tá? Então, é um pré-requisito você entender as aulas de defesa de ponto e não usar só o FPLM para isso. Tá? Aqui é simplesmente para conseguir fazer a contagem de box e antecipar alguns tipos de entrada. Então, beleza, ó, ele está apontando aqui para cima. Se ele fechar negativo, o que vai acontecer? Nós vimos
Ele apontando para cima e fecha positivo, apontando para cima e fecha positivo, apontando para cima e fecha positivo. Toda vez que apontou para cima e fechou positivo, o que aconteceu com o FPLM? Subiu o nível. E da 0 agora, se fechar positivo, faria o nível 4. Mas, nessa ocasião, a gente não quer que ele feche positivo. A gente quer que ele pare na 0. E o que vai acontecer aqui se ele parar na 0? O FPLM vai deitar. Então, se ele não vai na direção que ele está apontando, ele deita. Ó, se fechar negativo, ele vai deitar. Ó. Pronto. Repara, esse também... Pessoal, quero dar só um adendo aqui, tá? Um complemento. E para esse estilo de entrada, em especial, né, que foi demonstrado na semana passada, só pelo fato dele não passar a 0 e já negativar, já deu alvo. Só dele ter feito isso aqui, ó, e negativar, para esse estilo de entrada, já deu alvo mínimo de uma frequência. Então, por que a contagem é importante? Porque você já está pendurado num nível que você sabe que não pode passar. E basta fechar um negativo para dar alvo. Nós vimos um caso ali que bastava ele fechar contra para dar stop. Nesse caso, basta ele fechar contra o movimento para dar alvo. Então, daria para fazer a entrada aqui e também daria para deixar, por exemplo, o alvo aqui embaixo, no fechamento do negativo. Esse aqui é uma entrada que a gente faz bastante, tem dentro do nosso material, foi demonstrado aqui na semana passada, é o timing de defesa da 0 do FPLM, no qual a gente já fica aqui, claro, olhando as condições dentro do VX, que do jeito que ele fecha, já pagou uma frequência. E só dá para fazer esse timing com essa precisão porque aqui embaixo a gente já sabia onde que ele viria lá em cima. Já está esperando mesmo se o preço estiver lá embaixo. Então, aqui é uma situação que, ao fechar contrário, deu alvo. Então, serve para isso também. Vamos seguindo. Está apontando para cima. Saiu um novo box aqui e ele também está apontando para cima. Se ele fechar negativo, o que vai acontecer? Se ele está apontando para cima, ele quer ir da 0 para 4. Mas, se a direção do gráfico não fizer a mesma coisa, que o FPLM está apontando, ele simplesmente deita. Então, ele está apontando para cima. Fez negativo, deitou. Mais um box com ele apontando para cima. Ó, nasceu, é queda, ele nasceu aqui, ele começou apontando para cima. Então, se ele fizer outro negativo, o FPLM continua deitado no 0. Olha lá. Agora, é um box que nasceu e já está apontando para baixo. Então, se esse aqui for negativo, os dois fazem a mesma direção, que aí seria, está apontando para um lado e esse aqui fecha para o mesmo lado que ele está apontando. E se for a mesma direção, temos deslocamento de um nível para o outro, da 0 para 4. Beleza. E assim vai. Então, estamos no menos 4, apontando para o menos 8. Está quase fechando já. Ó. Se firmar e fechar, vai para o menos 8. Beleza. Esse aqui já está negativo. Está apontando da menos 4 para menos 12. Se fechar negativo, ele alcança menos 12.
Beleza. Agora, chegou no nível -12, repara. Ele já está apontando para cima. Então, se ele está apontando para cima, vamos pôr de verde, e esse box positivar, aconteceria o quê? Aconteceria isso aqui, ó. Ele estava na 12, né? Ele estava exatamente fazendo isso, estava apontando para cima, e o box positivou. Então, se ele está apontando para cima e positivar, você vai dar 12 para 8. Tem deslocamento no FPLM. Agora, nesse caso aqui, se ele está apontando para cima e esse box fechar negativo, o que vai acontecer? Não tem como ele fazer assim. Ele vai deitar. Ó. Deitou. Tá vendo? Agora, de novo, ele está apontando para cima. Se positivar, ele consegue voltar ao nível. Agora, se negativar de novo, ele continua deitado. Positivou. O raciocínio é simples. Primeiro, a gente olha para cá. Se essa direção que ele está falando for confirmada pela direção no gráfico, você vai ver ele indo para o lado que ele está apontando mesmo. Se isso não acontecer, por exemplo, aí ele não vai para aquela direção e vai deitar. Só existem essas duas possibilidades. Voltei. Seguinte, conseguiram entender a contagem de box usando o FPLM? Quem que já está na FPLM aí há um tempão e nem sabia que dava para fazer essa relação e antecipar o movimento desse jeito? Escreve eu. E quem que finalmente entendeu o gráfico Renko? Escreve aí, finalmente. Vocês viram, pessoal? Não tem segredo. É bem tranquilo. Tá? Então, assim, legal. Ó, gente antiga que não conseguia fazer essa ligação ali da direção com o ladinho que ele apontava. E gente que finalmente entendeu o Renko. Essa é a ideia. O Renko, ele é para ser amigo de vocês. E você consegue ter um planejamento muito bom a partir disso. Partindo disso, você consegue se planejar bastante. Agora, com essa aula aqui, se você assistir às aulas de defesa de ponto do FPLM, da defesa do nível 2, do limite do nível 2, que foi a aula de quarta passada e a quarta retrasada, você vai conseguir fazer esse posicionamento bem mais rápido. Aí você fala, Felipe, essa aula tinha que ter vindo antes. Realmente, essa aula de Renko é uma aula de fundamento e pode ser uma ferramenta para o dia a dia de vocês. Futuramente, essa aula vai para o nosso material e ela vai estar, a parte de Renko em especial, ela vai estar lá no início, assim que calcular o Hertz e tudo mais. Eu vou deixar a primeira metade dessa aula ali como um fundamento para vocês, isso vai ajudar muito. E a partir desse fundamento você vai conseguir compreender melhor a dinâmica das outras ferramentas. E a segunda parte, eu vou estar colocando no nosso material também, logo após a aula do FPLM, assim que você compreender sobre o que tem que olhar no FPLM, eu vou fazer essa conexão puxando a aula
do Renko e unindo o conhecimento, agora que você já tem isso prévio e fundamentado, na compreensão do FPLM também. Então, é por isso que dentro do dia a dia ali, vocês estão acompanhando na sala ou em uma monitoria, o monitor fala assim, olha, se acontecer tal coisa, o FPLM deita na zero. Ou se acontecer tal coisa, o FPLM vai para o nível tal. Ou se acontecer tal coisa, o FPLM entra em etapa 2. Por quê? Porque já tem isso no dia a dia e fundamentado. Dessa forma, é um jeito que você tem de antecipar. E não existe coisa melhor no mercado do que estar uma peça à frente. Tem vantagem melhor do que estar antecipado com um gerenciamento de risco bem definido? Não tem. Então, utilizem essa divisão que o Renko traz para nós, colocando isso junto com as ferramentas, que vocês vão ver como que o gerenciamento de risco de vocês vai melhorar. Atualmente, está surgindo operacionais dentro do nosso grupo de stops curtíssimos para alvos bem maiores do que o stop. Às vezes, num gerenciamento de risco de 3-1, eu mesmo estou testando um gerenciamento de risco de 4-1. Tudo porque eu sei onde está meu stop, que é o risco que você paga para correr aquele risco. Stop nada mais é do que isso. É o risco que você paga para correr aquele risco. Então, se você tem definido quanto vale aquela oportunidade, quanto vale aquela possibilidade de trade, você tem um gerenciamento de risco no controle. E isso vai servir até mesmo para depois, ali nos módulos de gerenciamento de risco, vocês conseguirem calcular melhor a frequência, os alvos, tudo isso vai facilitar. Então, agora que você entendeu melhor o Renko, então na quarta-feira que vem, eu vou ensinar como ter um stop de on-box, que é meia frequência, utilizando o saldo do VX. Porque agora você já sabe o que o Renko tem que fazer para formar o próximo ou para formar o contrário. Se você já sabe o que ele tem que fazer para formar o próximo ou o contrário, a gente consegue ver o posicionamento dele frente ao saldo do VX. E dá para operar ali, por exemplo, o saldo dele com o stop de on-box, estando ali no limite da troca, se ele vai ter uma continuidade no saldo ou não. Então, fica um fundamento excelente para a compreensão da aula de semana que vem. Combinado? Quero lembrá-los que estamos juntos. Essa foi mais uma aula na nossa caminhada, na nossa trilha, para atingir o objetivo de operar qualquer ativo listado em bolsa com mais segurança. Eu estou diariamente fazendo os meus trades, eu estou diariamente avançando com as ferramentas. Como comentei, estou fazendo um teste de um gerenciamento de risco de 4-1. Ontem até coloquei lá no grupo de mercado americano à tarde, fiquei um pouco na sala com o pessoal. Da nossa parte, estamos dando o nosso máximo para facilitar cada vez mais o nosso operacional, até porque é o que a gente usa no nosso dia a dia. Juntamente com isso, o Fernão está na frente tecnológica para trazer soluções cada vez melhores para vocês. Então, você não está sozinho nessa jornada, conte conosco. Se precisar, chama no suporte, participe da sala. A profissão de trader normalmente é uma profissão solitária, mas não precisa ser uma profissão solitária. Você está dentro de um grupo com uma tecnologia extremamente efetiva e eficiente. Então, conte conosco para a utilização dessa tecnologia. Qualquer coisa, chama o nosso suporte no número 997721929. Lembrando também que tem as salas, então, sempre que precisarem tirar dúvidas sobre o que a gente vem conversando nessas aulas que futuramente irão ali para o nosso material
podem estar nas salas perguntando. Então, atualmente temos só de dólar, de índice, Bitcoin, às vezes a gente divide ali na sala do dólar, tem o Nasdaq, S&P, o Dow Jones, ouro. Não falta oportunidade, estejam presentes, participem, que é uma forma de vocês estarem vendo tudo isso acontecer, vendo a efetividade das ferramentas acontecendo diariamente. Lembrando que com os horários atuais temos salas praticamente das 9 da manhã às 9 da noite, então em alguns dias tem extensão de sala para a noite também, então verifique ali no calendário de boas-vindas, quais são os horários e participem para estar sempre compreendendo tudo isso. Lembrando também que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos as monitorias para vocês conseguirem ver isso acontecendo na prática e nós trazemos ali exemplos reais do nosso dia a dia, com o mercado andando, de modo que dá para pausar, explicar e mostrar por que entrou e porque saiu com mais calma até mesmo do que nas salas de acompanhamento. Combinado, pessoal? Então, essa foi mais uma aula do nosso encontro de quarta-feira. Quarta-feira que vem tem mais uma aula e certamente essa aula de Renko será um divisor de águas na vida de muita gente e um fundamento para usar dentro da profissão como um trader. Vou encerrando aqui. Até quarta-feira que vem. Fui!